da Alimentação, conhecido como DMA. A edição deste ano tem como tema Comida, Nosso Patrimônio, Fartura e Escassez, e está alinhado ao tema de 2024 da campanha promovida pela FAO, que trata do direito à alimentação para uma vida e um futuro melhor. A campanha ressalta a importância de ampliar a diversidade de alimentos nutritivos disponíveis em nossos campos, mercados e em nossas mesas para benefício de todas e todos. Esta edição do DMA foi organizada por mim, Aline Rissato Teixeira, professora Alisson Machado, aqui presente, professora Beth Sabet Slater, que retorna de Zaragoza amanhã. Todos do Departamento de Nutrição, em parceria com a Comissão de Cultura e Extensão Universitária da Faculdade de Saúde Pública e muitas outras mãos fundamentais para a condução deste evento. Agradecemos especialmente ao Núcleo Eco, Sustentária, ao NUPENS, ao Projeto Horta da Faculdade de Saúde Pública, o Centro de Saúde Geraldo Paula Souza, Assessoria de Comunicação da Faculdade de Saúde Pública. Agradecemos também o professor José Leopoldo Ferreira Antunes, diretor da Faculdade de Saúde Pública da USP. Obrigada pelo apoio, professor. Aproveito para reforçar que nossa programação de hoje e de amanhã será transmitida no canal do YouTube da Faculdade de Saúde Pública e as gravações ficarão disponíveis posteriormente no mesmo canal. Para abrir essa celebração com chave de ouro, nós temos a honra de apresentar e chamar ao púlpito o professor titular da Cátedra Josué de Castro de Sistemas Alimentares Saudáveis e Sustentáveis, o professor Arilson Favareto. Ele também é professor do Programa de Pós-Graduação em Planejamento Territorial da UFABC, pesquisador pleno e diretor científico do SEBRAP, onde criou e dirigiu a área de pesquisa sobre sustentabilidade. É graduado em Sociologia, com doutorado em Ciência Ambiental pela USP. Foi consultor de órgãos do governo e agências de sistemas de Nações Unidas em temas relacionados a meio ambiente, agricultura e alimentação. É autor dos livros Paradigmas de Desenvolvimento Rural em Questão e Entre Chapadas e Baixões do Mato Piba, Dinâmicas Territoriais e Impactos Socioeconômicos na Fronteira da Expansão Agropecuária no Cerrado. Professor Arilson falará sobre sistemas agroalimentares, mudanças climáticas e desigualdades. Professor Arilson, seja muito bem-vindo. A palavra é sua. Boa tarde a todas, a todos. Vocês me ouvem bem? Sim? Então, tá bem. Bom, eu queria começar, como a gente faz de costume, mas não só por uma questão de costume, né, agradecendo às colegas que me convidaram para participar desse evento. Eu vim a descobrir hoje que já é um evento quase tradicional, prestes a comemorar 10 anos, então é uma satisfação por várias razões, né, pela importância do evento, por estar aqui na Faculdade de Saúde Pública, que tem toda uma tradição de pensar sobre esses temas, e eu tenho que confessar também por ser a primeira atividade aqui na Faculdade de Saúde Pública que eu participo na condição de professor titular da Cátedra Josué de Castro, que é uma posição que está me honrando muito, né? Eu estou ocupando essa posição faz poucas semanas, ainda estou em fase de aquecimento de motores, aclimatação e etc., mas já me sentindo em casa pela acolhida tão calorosa e simpática que eu venho tendo das colegas e dos colegas aqui. Então, por esse conjunto de razões, eu queria começar agradecendo a todas vocês e também o interesse de vocês que vieram acompanhar essa atividade ou de quem está acompanhando a gente pela internet. Como foi mencionado, o tema, né, do Dia Mundial da Alimentação proposto, né, para esses eventos é comida, nosso patrimônio, fartura e escassez. E eu tinha proposto inicialmente o tema, né, sistemas agroalimentares, mudanças climáticas e desigualdades, e quando eu comecei a preparar esse tema geral, né, desse ano, acabou me inspirando também para a forma de organizar essa apresentação. Então, o que eu pensei em fazer nesses 30, no máximo 40 minutos, que eu vou estar falando com vocês, depois a gente tem um período para um diálogo, foi justamente como há esse paradoxo, né? Fartura e escassez, no subtítulo do evento, do dia. Eu pensei também em abordar 3 paradoxos que, no meu modo de ver, marcam o contexto atual dos debates sobre o futuro da alimentação desde o mundo contemporâneo. Então, na primeira parte da minha fala, eu quero abordar esses 3 paradoxos, porque eu acho que eles marcam o debate,
E, na parte seguinte, eu gostaria de falar de 3 desafios que, no meu modo de ver, são fundamentais diante desses paradoxos para que a gente possa ter uma transição nos sistemas agroalimentares que a gente possa chamar de saudável e de sustentável. Então, essa é um pouco a estrutura da apresentação. Mas, antes de falar dos 3 paradoxos, como uma espécie de preâmbulo, eu queria chamar a atenção de vocês para o fato de que eu costumo brincar que a gente sempre diz que o período que a gente está vivendo ele é muito especial, ele é muito singular, como se outros também não fossem, né? Mas eu de fato acho que esse período que nós estamos vivendo agora é muito importante, em especial esses 2 anos, agora de 2024 e 2025, para esse debate sobre sistemas alimentares, e eu vou tentar explicar por quê. Como vocês sabem, a gente, agora no ano que vem, em 2025, a gente completa 10 anos, não só do DMA, mas também 10 anos do Acordo de Paris, da Agenda 2030 e dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Nesse processo de, não vou dizer de comemoração, mas nesse marco dos 10 anos, já começaram desde o ano passado uma série de avaliações, de balanços, algo nessa direção. E é quase um consenso entre esses vários eventos, balanços, publicações que estão sendo realizados e publicados, de que nós chegamos a esses 10 anos com um balanço que não é positivo, né? Ele não é positivo do ponto de vista das metas climáticas que foram estabelecidas lá em 2015. Lá se falava de estabelecer um conjunto de esforços que permitissem conter o aquecimento global em 1,5 graus ao longo desse século. E, na verdade, o que nós estamos vendo é que nós já estamos vivendo sobre 1,5 graus de aquecimento. Nós estamos caminhando rapidamente para 2 graus. E as projeções, se nada for feito, ou se aquilo que a gente vem fazendo continuar no ritmo e na intensidade atual, nós podemos superar os 3 graus de aquecimento ao longo desse século, que é uma marca simplesmente trágica. Mas não é só do ponto de vista das metas climáticas. Quando a gente pensa nos 17 ODS, também os balanços mostram que, a continuar o ritmo dos progressos que a gente vem tendo até agora, nós vamos chegar em 2030 sem alcançar uma boa parte daquelas metas que foram estabelecidas. E como vocês se lembram, a gente tem um dos objetivos do desenvolvimento sustentável que fala justamente de fome e alimentação. E esses 2 anos agora são cruciais, não só porque a gente está fazendo esse balanço, né, dos 10 anos do Acordo de Paris, da Agenda 2030 e dos ODS, mas também porque há algo de oportunidade política nesse processo. Como vocês devem saber, o Brasil, ao longo desse ano, ocupou a presidência, melhor dizendo, do G20, né, o grupo dos 20 países mais ricos do mundo. O Brasil, logo em seguida, vai assumir a liderança do BRICS, né, o bloco que reúne Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. E o Brasil cedia, no ano que vem, a COP30, a Conferência das Partes da Convenção das Nações Unidas sobre Mudança Climática, que vai se realizar em Belém. E, como a gente sabe, o país sede sempre tem uma certa influência na agenda, na maneira como é conduzida a conferência, e, por conta disso, às vezes também, quando tudo dá certo, nos resultados da conferência. E a gente também sabe que o Brasil tem a ambição de ser um líder global na agenda climática. Então, quando a gente soma essa sequência de eventos, mais essa efeméride dos 10 anos, né, do Acordo de Paris, da Agenda 2030 e dos ODS, há uma certa expectativa de que a gente pudesse fazer essa agenda avançar um pouco mais. No entanto, e aqui eu já começo com algo de paradoxal, embora ainda não seja um dos meus 3 paradoxos que eu quero abordar, vocês devem estar acompanhando que um dos principais resultados da presidência brasileira do G20 é o lançamento de uma iniciativa chamada Aliança Global contra a Fome. Então, eu não vou agora aqui passar pelos vários elementos de balanço do G20, eu acabei me envolvendo bastante com isso, mas esse talvez seja o principal resultado da presidência brasileira do G20. No entanto, se a gente pensa a respeito de quais são os resultados que estão sendo alcançados, ainda faltam algumas semanas para o encontro, né, para a cúpula dos chefes de Estado, que vai acontecer agora em novembro, no Rio de Janeiro,
Então, pode ser que ainda saia algum coelhinho da cartola nessas próximas semanas, mas até agora a gente não vê sinalzinho, orelhinha de coelho na cartola e etc. sobre o tema da transição em sistemas agroalimentares, da transição energética, enfim, da transição ecológica, se a gente quiser falar em termos mais amplos. E aí uma pergunta que vem é essa: por que às vezes a gente consegue avanços na agenda da fome, mas a gente não tem conseguido avanços num tema estrutural e tão importante quanto, que é a mudança na forma como a gente produz e consome alimentos? Então, quando eu estou falando de transição em sistemas agroalimentares, eu estou pensando nisso, em mudanças estruturais que aproximem a forma como a gente produz e consome alimentos dos requisitos do que a gente poderia considerar uma alimentação ou um sistema agroalimentar saudável e sustentável. E, na minha opinião, isso se deve justamente a essa situação marcada por esses três paradoxos que eu quero abordar agora e pelos três desafios que derivam deles. E a maneira como a gente vai ou não enfrentar esses três desafios provavelmente vai determinar a nossa capacidade de conseguir conduzir ou não essa transição para uma direção mais profícua. Então, o primeiro paradoxo que eu gostaria de abordar é o seguinte: quando a gente fala de sistemas agroalimentares, me perdoem a figura de linguagem, mas a gente nunca esteve tão bem, mas também nunca esteve tão mal. Ou seja, pelo menos desde o Marx, a gente aprendeu que as coisas podem ser e não ser ao mesmo tempo. E nesse caso, eu acho que essa imagem se aplica bem. Por que a gente poderia dizer que, por um lado, a gente nunca esteve tão bem? Porque, em termos proporcionais, a proporção de pessoas no mundo que passam fome ou têm problemas de nutrição, ela é muito mais baixa do que nas gerações anteriores, nas nossas gerações anteriores. Não faz muito tempo, a maior parte da população mundial, não faz muito tempo quando a gente pensa em termos de história de longo prazo, né? A maior parte da população passava fome, vivia sobre sérias restrições alimentares. Havia um grave problema de escassez de alimentos. Não dá para a gente dizer que isso não mudou. Isso mudou. Dos anos mais recentes, a proporção de pessoas no mundo que passam fome, nas décadas recentes, diminuiu. Nós não temos mais um problema de escassez na produção de alimentos em escala global. A gente tem uma produção até em excesso. Então, é possível dizer que, numa série de aspectos, no que diz respeito a essa agenda da fome, nós tivemos avanços. No entanto, há algumas coisas que nós ainda não conseguimos vencer. E elas não são detalhes, elas não são desprezíveis. Hoje, no mundo atual, ainda há aproximadamente 3 bilhões de pessoas. Isso não é pouco, portanto, né? Estamos num mundo com em torno de 8 bilhões de pessoas, caminhando talvez para 11 bilhões de pessoas. E com um detalhe, né? Esses novos 3 bilhões de pessoas que nós vamos ter nas próximas décadas no planeta vão nascer justamente nos países de renda média e baixa, e, portanto, isso vai ter um impacto para esses números relacionados à alimentação e nutrição. Mas, diante da opulência que marca o mundo contemporâneo, não existe mais razão econômica, não existe mais razão produtiva para que a gente não consiga tirar esses 3 bilhões de pessoas dessa condição de privação. Um outro detalhe que não pode ser desprezado é o fato de que nós vínhamos tendo, até por volta de 2010, uma mudança sistemática e em praticamente todas as regiões do globo de pessoas que enfrentavam problemas de nutrição. A partir de aproximadamente 2010, em quase todas as regiões do globo, essa melhoria estancou. A gente teve uma estabilidade. E do final da década passada para essa, o percentual de pessoas que enfrenta problemas de má nutrição voltou a crescer. Então, esse é um primeiro paradoxo com o qual a gente precisa lidar. E por trás desse paradoxo, ele tem uma consequência que é, em primeiro lugar, ele nos ajuda a entender por que é que os sistemas agroalimentares contemporâneos, apesar de tantos problemas, eles têm uma certa legitimidade. Porque, de fato, houve melhoras, e quando as pessoas olham para como as suas gerações anteriores se alimentavam, ou para o problema da fome comparativamente às gerações anteriores, elas dizem, bom, aparentemente a situação está melhorando, porque há mais oferta de alimentos, enfim, há uma série de números que corroboram a ideia de que os sistemas alimentares estariam melhorando. Mas há todo esse outro lado, que muitas vezes não é tão visível e que eu acabei de mencionar em torno desse paradoxo.
Mas há também alguns mal-entendidos, e um deles, por exemplo, é essa ficção, que é muito importante para as perspectivas do Brasil, por exemplo, de que nós precisaríamos aumentar continuamente a oferta de alimentos e de proteínas. Muitas vezes sem se questionar a respeito da qualidade e a respeito dos custos desses alimentos que são ofertados. Então, a questão central hoje não é mais aumentar a oferta de alimentos. A questão central hoje é tirar esses 3 bilhões de pessoas que ainda vivem em situação de privação dessa condição e melhorar a qualidade daquilo que é produzido e daquilo que as pessoas consomem. Esse é um primeiro ponto, esse é um primeiro aspecto paradoxal que eu gostaria de deixar sobre a mesa para a nossa conversa. O segundo paradoxo é o seguinte: existe um claro contraste entre uma percepção na escala global de que os sistemas agroalimentares precisam ser revistos por uma série de problemas que eu vou mencionar agora na sequência, e a percepção no Brasil de que os nossos sistemas agroalimentares vão muito bem, obrigado, de que o Brasil é um líder mundial na produção de alimentos e de que o nosso futuro está garantido porque a nossa agricultura já seria sustentável e a nossa função é alimentar o mundo, que continua crescendo e vai precisar de cada vez mais alimentos, e é o Brasil que vai poder ocupar essa posição. Esse paradoxo, repito, entre uma percepção cada vez mais clara de crise na escala internacional e entre os especialistas, e de outro lado, esse otimismo ingênuo que marca o debate no Brasil, ele pode ser ilustrado por alguns números. Então, eu vou mencionar apenas rapidamente para ilustrar essa informação. Vocês devem ter visto que foi lançado no início desse ano por uma importante organização, Food System Economics Commission, liderado por um dos principais cientistas ambientais contemporâneos. Esse relatório, que foi lançado no início desse ano, ele traz um dado muito importante que não poderia ser ignorado. Ele nos mostra que, se a gente considerar tudo aquilo que a gente chama de custos ocultos dos sistemas agroalimentares contemporâneos, isto é, uma série de consequências indiretas e que não entram no preço dos alimentos, justamente porque são repassadas para o conjunto da sociedade, se a gente considerasse todos esses custos ocultos, esses custos hoje já superam o valor de tudo aquilo que os sistemas agroalimentares produzem na escala global. Ou seja, se a gente fosse fazer uma contabilidade simples, né, usando termos leigos, é como se a conta não fechasse. Quer dizer, o custo já é muito maior do que o valor daquilo que se produz. 5 a 10 trilhões de dólares ao ano, o equivalente a 4 a 8% do PIB global, esse é o valor que seria economizado com uma transformação nos sistemas agroalimentares convencionais em direção a maior sustentabilidade. Então, só esse dado por si já ilustra essa insustentabilidade dos sistemas agroalimentares contemporâneos. Em geral, quando a gente fala dos custos ou dos efeitos negativos dos sistemas agroalimentares, um dos temas que mais chama a atenção, obviamente, é a emissão de carbono, por conta das mudanças climáticas. Dependendo da maneira como a gente faz a conta, de 22% a 44% das emissões totais de equivalentes em carbono, que são outros gases também que causam o chamado efeito estufa e, por extensão, o aquecimento global, essa é a participação dos sistemas agroalimentares. Portanto, de 1/4 a até próximo da metade, se a gente considera todas as fases da produção e do consumo. Mas os problemas dos sistemas agroalimentares afetam também outros temas importantes. Como vocês sabem, quando a gente fala dos problemas ambientais contemporâneos, o aquecimento global é apenas um deles. Eu poderia mencionar outros para os quais os sistemas agroalimentares contribuem decisivamente. Um deles é a erosão da biodiversidade. A erosão da biodiversidade é muito importante porque a diversidade em si é um valor, mas também porque a biodiversidade é uma condição de saúde dos ecossistemas. Quando os ecossistemas sofrem uma erosão acelerada da biodiversidade, eles perdem a sua capacidade de resiliência, e essa perda de resiliência pode agravar também as mudanças climáticas. Portanto, esse é um segundo tema. O terceiro tema é o fechamento do ciclo de determinados elementos químicos. E um dos problemas mais graves nesse outro tema, que representa um dos 9 limites do planeta, conforme o relatório publicado pelo Centro de Resiliência de Estocolmo, um desses elementos químicos é o nitrogênio, que é um dos principais componentes de fertilizantes utilizados na agricultura contemporânea.
E nós poderíamos citar outros exemplos, como, por exemplo, aquilo que essa literatura chama de novas entidades, materiais que não existem na natureza, mas que os sistemas agroalimentares têm produzido ou utilizado excessivamente, como é o caso dos transgênicos ou como é o caso dos microplásticos. Aliás, sobre os microplásticos, foi publicado um relatório há poucos meses ou há algumas semanas que traz um número espantoso sobre a presença de micropartículas de plástico no cérebro humano. Em alguns casos, 5% do peso do cérebro humano já é formado por partículas de microplástico que a gente ingere sem saber. Quando a gente toma uma garrafinha de água mineral ou quando a gente consome alguns produtos que vêm em embalagem plástica e daí por diante. Isso é um número absolutamente chocante e isso tem consequências ainda não totalmente conhecidas para a saúde humana. Na dimensão social, também é importante mencionar, somente na agricultura, hoje nós temos 900 milhões de pessoas empregadas no mundo. Ou seja, uma em cada 10 pessoas que vivem atualmente no mundo depende da agricultura para sobreviver. E se a gente pensa nas famílias dessas pessoas, a gente chega a um número de quase 3 a 4 bilhões de pessoas que dependem dessa atividade. Estou falando só da atividade primária, não estou nem falando da produção e da transformação. Ou seja, é um setor que tem um tremendo impacto ambiental, tem um tremendo impacto social, tem um tremendo impacto para a saúde humana. Então, esses números mostram que não é algo, não é um setor qualquer. Eu diria que, quando a gente fala em mudanças climáticas, sempre é uma preocupação muito grande para a transição energética e para o petróleo. Mas eu diria, os sistemas agroalimentares estão ali perto, certo? Em termos de importância, por esses números todos que eu acabei de mencionar. No caso do Brasil, apesar de toda a euforia, quando a gente olha as lideranças do agro, e mesmo quando a gente olha entre as lideranças progressistas desse setor no Brasil, a gente tem um comportamento que não está à altura desses desafios. Vou mencionar apenas um fato. Algumas semanas atrás, algumas das principais lideranças, das mais progressistas, eu não estou falando das mais conservadoras, publicaram uma carta dizendo que o Brasil tem que ser muito cuidadoso com essa história de ambições climáticas, porque senão isso pode prejudicar o setor, e esse já é um setor que tem uma contribuição muito grande para a agenda ambiental e etc, etc. Essa carta teve uma resposta, né, de colegas, ambientalistas sobretudo, ambas foram publicadas nos grandes jornais, mas isso mostra como o debate brasileiro está aquém desses desafios contemporâneos. No caso do Brasil, como vocês talvez saibam, 3/4 das emissões de gases estufa do Brasil estão relacionadas com os sistemas agroalimentares, diretamente ou indiretamente. Indiretamente com a chamada mudança no uso da terra. Desmatamento, dito de maneira clara e direta. No Brasil, a gente tem perdido 1 milhão de postos de trabalho por década no setor agroalimentar, por conta da modernização, mas também por conta da substituição de áreas ocupadas por populações tradicionais e por pequenos agricultores por grandes pastagens e por grandes plantações. Para vocês terem uma ideia de como o modelo convencional de produção na agropecuária brasileira é poupador de trabalho, talvez alguém de vocês já tenha viajado aí pelo interior de São Paulo. Esses tempos atrás eu fui visitar um amigo que mora na fronteira de São Paulo com o Paraná, e eu fiz o exercício, fui dirigindo com outros 2 amigos, e eu fiz o exercício de contar quantas pessoas eu encontrava trabalhando nas plantações ao lado das rodovias daqui até lá. Cabe nos dedos dessa mão aqui, aproximadamente 400 quilômetros. Se você sai daqui de São Paulo em direção ao Paraná ou em direção a Goiás, depois que você passa ali mais ou menos indo pela Anhanguera Bandeirantes de Campinas, em que o relevo não permite daqui até lá a mecanização, você tem uma grande paisagem, uma grande plantação de soja. Se você vai na direção do Paraná, é absolutamente a mesma coisa. E qual é o número da geração de empregos, por exemplo, na produção de cana-de-açúcar? É um emprego a cada 100 hectares. Grosso modo, 100 hectares são 100 campos de futebol. Então, imagina 100 campos de futebol, um do ladinho do outro. Isso é o que você precisa para gerar um emprego. Na produção de soja, que é o principal produto de exportação do Brasil, é um emprego a cada 200 hectares. 200 campos de futebol, um emprego. E na pecuária extensiva, é um emprego a cada 400 hectares.
Então, essa ideia de imaginar que o futuro do Brasil é ser o celeiro do mundo, é alimentar o mundo, significa dizer o seguinte: as pessoas vão trabalhar no quê? Que tipo de inclusão produtiva, que tipo de inclusão econômica nós estamos produzindo para as pessoas numa sociedade que se baseia nesse tipo de atividade produtiva? Então, esse é um dado apenas, a gente poderia mencionar vários outros na dimensão social, que mostram algo da tragédia que significa o Brasil depender desses sistemas convencionais de produção na agropecuária. E, por último, eu mencionaria outros dois dados. Há toda uma ideia de que o Brasil não vive sem o agro e que, portanto, você não pode mexer com os interesses do agro. Mas eu perguntaria para vocês, quanto vocês acham que é a contribuição da agricultura brasileira para o PIB do país? Algumas pessoas vão dizer, sei lá, uns 30, 40, 50, 60%. Não chega a 10, certo? Aí começam as controvérsias. Dependendo do que você colocar na conta, se você coloca as atividades de transformação, de distribuição e etc., e esse é o número apresentado pelo setor para dizer, olha como nós somos importantes, isso vai chegar a mais ou menos um quarto. Mas é uma conta um pouquinho complicada, porque, por exemplo, se coloca nessa conta os supermercados. Agora, o que vocês compram nos supermercados quando vocês vão lá? Certo? Nem tudo é comida, certo? Então, essa participação, é verdade que para as exportações o Brasil depende bastante desse setor, né? São aproximadamente 37% das exportações brasileiras dependem desse setor, mas há algo de ilusório, né, nessa importância. Né? Agora, isso se traduz, sem dúvida nenhuma, numa força política muito grande. Basta mencionar que, dos 513 deputados no Congresso Nacional, nada menos do que 300 deles compõem a chamada bancada ruralista. E ali a gente tem um foco do conservadorismo na política brasileira, e que diz respeito não só à agricultura, ao setor agroalimentar, mas a um outro conjunto de temas que afetam a sustentabilidade e a agenda social do país. Então, esse é um segundo paradoxo, quer dizer, é um sistema que enfrenta uma crise global, mas que no Brasil é apresentado como algo que é pop, que é tudo, e que, enfim, não poderia ter os seus interesses contrariados. O terceiro paradoxo que eu mencionaria é o seguinte: no nosso meio, muitos colegas se colocam a seguinte pergunta: não, pois é, por conta dessa situação, por conta desses paradoxos, é que nós não vamos ter transição ecológica, nós não vamos ter transição para uma economia verde e etc. O paradoxo para mim é o seguinte: já há uma transição em curso. Então, de tempos em tempos, o capitalismo em escala global inaugura novas etapas. E eu arriscaria dizer que nós estamos vendo justamente a emergência de uma nova etapa no capitalismo contemporâneo. A cada momento muda o eixo principal, né, de inovações tecnológicas, de abertura de novos mercados, de produção de riqueza. E nós estamos vivendo, no meu modo de ver, um processo de, vamos chamar assim, para ser provocativo, de esverdeamento do capitalismo em escala global. Não tem praticamente hoje grande empresa que não tenha um departamento de sustentabilidade, que não esteja pesquisando novos mercados, que não esteja pesquisando tecnologias que possam ser apresentadas como formas de enfrentar as mudanças climáticas e daí por diante. Mas onde é que está o paradoxo, então? O paradoxo está no fato de que, como está acontecendo, essa mudança para um capitalismo mais verde não vai ser suficiente nem para resolver a crise ambiental global e nem muito menos para resolver a crise social e o problema da inclusão no mundo contemporâneo. E isso se deve a algumas razões. A primeira delas, mais óbvia, é que, é verdade, muito disso é aquilo que a gente chama de greenwashing. Ou seja, são coisas que não têm efeito muito concreto, são medidas que são mais, para usar, né, a expressão que a gente sempre usa para inglês ver, do que propriamente soluções concretas para os problemas. Agora, em muitos casos, eu não diria que isso é deliberadamente greenwashing, mas há uma certa ingenuidade a respeito daquilo que é feito. A gente bem intencionada, né, que faz coisas achando que está resolvendo os problemas globais, mas são soluções que têm um alcance muito pequeno. E nisso, um dos principais problemas é que essas tecnologias todas têm sido pensadas como soluções do tipo e não soluções do tipo ou. Ou seja,
Vamos pegar um exemplo. Hoje, os grandes frigoríficos no Brasil estão investindo pesadamente nas chamadas proteínas artificiais. Mas não é para substituir a produção convencional da carne, é para explorar um nicho de mercado. Aquelas pessoas que querem consumir carne sem ter o peso de estar desmatando a Amazônia para criar o boizinho, certo? Então, são soluções que significam uma ampliação de mercado, significam a introdução de novas tecnologias, mas sem abrir mão do modelo convencional. Então, quando você considera a soma dessas coisas todas, nós não vamos chegar nem no ritmo necessário e nem na intensidade necessária a transformações nas formas de produzir e nas formas de consumir. Eu já estou perto do limite do meu tempo, então eu vou passar um pouco mais rápido pelos desafios, mas esses três paradoxos que eu acabei de mencionar, então, deles derivam alguns desafios. Notem, então, que ao falar dos paradoxos, eu estou tentando chamar a atenção para o fato de que existem contradições em curso, por fato de que existem disputas de direção, de narrativas a respeito do que está sendo feito e a respeito do que pode ser feito com relação ao futuro dos sistemas agroalimentares. Então, aí quais são os desafios que a gente precisa enfrentar para fazer com que o tamanho desse paradoxo diminua, ou para que a gente possa diminuir, digamos assim, o polo negativo desses paradoxos e possa melhorar o que há de positivo nessas situações paradoxais. O primeiro desafio para mim é superar o triplo descasamento que marca o debate atual sobre transição ecológica em geral ou sobre transição em sistemas agroalimentares em particular. Qual é esse triplo descasamento? É o descasamento entre a agenda das mudanças climáticas, que hoje está na boca de todos, felizmente, né? Mas, infelizmente, em alguns casos, as soluções que vêm sendo pensadas para a crise climática ou para a transição a uma economia de baixo carbono não levam em consideração, a agenda da biodiversidade. Então, esse é o primeiro descasamento entre a agenda climática e a agenda da biodiversidade. Segundo descasamento entre a agenda climática e a agenda do bem-estar. E o terceiro descasamento entre a agenda climática e a agenda das desigualdades. Ou seja, não é só uma questão de diminuir carbono, é uma questão de diminuir a emissão de carbono, mas recuperando ecossistemas. Não é só uma questão de diminuir carbono, mas diminuir carbono por meio de uma alimentação que leve a melhores níveis de saúde e de bem-estar. Não é só uma questão de diminuir carbono, mas de fazer tudo isso ampliando as oportunidades de inclusão das pessoas na vida econômica. Eu vou dar também sobre isso 2 ou 3 exemplos rápidos. Um deles, uma das principais alternativas que vem sendo pensadas para enfrentar emissão de carbono no setor agroalimentar é proteínas artificiais. Carne de laboratório, também é uma expressão que a gente usa mais frequentemente. Isso já não é mais uma coisa do futuro, de desenho animado, de ficção científica e etc. Né? Isso já é uma realidade de mercado, e isso tem um mercado muito promissor pela frente. Só que o impacto disso para a emissão de carbono pode ser significativo, mas o impacto disso para a agenda de biodiversidade é nulo ou pode ser até negativo. O impacto desse tipo de tecnologia para desigualdades é nulo ou pode ser até negativo, porque isso vai ter um impacto em toda uma cadeia produtiva na qual há também a participação de pequenos produtores. Um outro exemplo, no mundo contemporâneo têm sido anunciados trilhões de investimento em recuperação de paisagens, em recuperação florestal, em áreas degradadas. A maneira como uma boa parte desses projetos vem sendo desenhados ou implementados também tendem a ter um impacto nulo em termos de biodiversidade, porque dependendo de como você faz reflorestamento, nem sempre você faz reflorestamento recuperando biodiversidade da maneira desejada, e muitas vezes você pode ter um impacto negativo para desigualdades, porque a quantidade de recursos que tem sido anunciado para isso é tão grande que isso já começa a ter impacto em mercado de terras. E áreas hoje ocupadas por populações tradicionais, por populações em condição de vulnerabilidade, vêm sendo incorporadas para esses grandes projetos. Então, são duas das mais importantes iniciativas que vêm sendo mencionadas e que podem ter um impacto negativo, tanto para a biodiversidade como para a desigualdade. E no último exemplo, a gente poderia mencionar o seguinte: todo mundo sabe que vai ter a COP30 em Belém o ano que vem aqui no Brasil, mas pouca gente sabe que a gente está tendo agora, né, a COP da biodiversidade em Cali.
Então, a gente não dá para a agenda da biodiversidade a mesma importância que a gente dá para a agenda das mudanças climáticas. E deve ser publicado pela FAO agora nos próximos dias uma avaliação de como, nas metas e nos compromissos que os países estão anunciando para a agenda da biodiversidade, como entra os sistemas agroalimentares. O número que vem sendo mencionado de investimentos para a agenda da biodiversidade é espantoso. É um número que eu desconfio, mas se fala para os próximos anos de investimentos na casa de 70 trilhões. Ainda que a gente considere só uma fração disso, é muito dinheiro. E claro que nem tudo está relacionado com sistemas agroalimentares, mas isso dá uma mostra da quantidade de recursos que vêm sendo direcionados para essas agendas na escala global. Se não houver uma atenção para essas agendas, a maneira como esses recursos vão ser aplicados podem piorar e não melhorar a situação dos sistemas agroalimentares. Então, esse é o primeiro desafio que eu queria chamar a atenção: conectar melhor a agenda de mudanças climáticas com biodiversidade, bem-estar e desigualdades. O segundo desafio é o seguinte: nós nunca tivemos um arquipélago tão rico de inovações como a gente tem nos anos mais recentes. A gente nunca teve tanta produção orgânica, a gente nunca teve tantos circuitos curtos de comercialização diretos de produtores com consumidores, e eu poderia mencionar aqui vários outros exemplos de experimentações locais em políticas públicas, em práticas comunitárias e daí por diante. No entanto, mesmo com essa proliferação de experiências inovadoras, nós estamos perdendo o jogo. Ou seja, os indicadores vão piorando na escala global, tanto relacionados a mudanças climáticas, como a biodiversidade, como a desigualdades. Então, o desafio que nós temos é sair desse jogo de soma zero ou negativa que a gente tem entre, de um lado, um conjunto de inovações promissoras, muito importantes para as pessoas que estão envolvidas nelas, e, de outro lado, os resultados negativos do modelo convencional de organização dos sistemas agroalimentares como a gente tem hoje. Peguem o caso do Plano Safra no Brasil, que é a principal política para a agricultura. Você tem um Plano Safra para a grande agricultura e um Plano Safra para a agricultura familiar. O Plano Safra da agricultura familiar é 1/10 ou menos do que é o Plano Safra para a agricultura convencional. Então, o argumento é: nós estamos fazendo muito. Tem um plano safra para agricultura familiar, eu tenho um plano de agroecologia, eu tenho um plano de florestas sustentáveis, etc, etc. Se eu somo tudo isso, não dá nenhuma parte daquilo que eu continuo colocando no funcionamento dos sistemas agroalimentares de maneira convencional. É isso que eu chamo de um jogo de soma zero ou negativo. Não dá para dizer que não está sendo feito nada, mas se eu somo tudo isso e comparo com o que você faz no convencional, a balança pende de uma maneira assustadora. Então, para fazer essa mudança, nós precisamos de mudanças sistêmicas, e a gente tem feito algumas. Né? Essa casa tem uma tradição e tem uma relevância enorme na produção de algumas delas. Né? Guia alimentar é um exemplo de mudança sistêmica que você faz, é um dispositivo, mas ele tem a capacidade de afetar um conjunto de vários outros domínios. Né? Então, hoje se usa guia alimentar para discutir tributação, se usa guia alimentar para discutir políticas de alimentação nas escolas, se usa, enfim, ele é mais do que um dispositivo. Ele é uma inovação que tem uma capacidade de irradiar efeitos positivos para vários outros domínios. Rotulagem de alimentos é outra. Nós precisamos de mais ações com essa capacidade de atuar, né, nos pontos de inflexão sistêmica dos sistemas agroalimentares. O que a gente precisa, no meu modo de ver, esse é o aspecto que eu queria enfatizar nesse segundo desafio, a gente precisa passar de uma estratégia baseada na experimentação constante e localizada para, usando uma expressão que é muito usada na transição energética, estabelecer uma estratégia de face down. A gente usa o anglicismo, infelizmente, né? Quando se fala do petróleo, vocês já devem ter ouvido isso muitas vezes. A gente precisa ter uma estratégia de saída do petróleo, ou pelo menos de diminuição gradual do petróleo, com metas claras, num horizonte de 20 ou 30 anos, porque sem isso nós não vamos ter transição sustentável. Nós, até hoje, não conseguimos emplacar ideia similar no debate sobre transição de sistemas agroalimentares. O que nós precisamos fazer é justamente isso, é dizer, não é só uma questão de aumentar o número de experiências inovadoras. O que nós precisamos fazer é pactuar com o conjunto da sociedade uma estratégia
de diminuir a participação do modelo convencional de produção na agricultura e de transformação, por exemplo, na indústria de ultraprocessados. Sem isso, nós não vamos caminhar na direção de uma transição que se possa chamar de sustentável e de saudável. E o terceiro desafio que eu mencionaria aqui é o seguinte: talvez vocês tenham visto que ontem foi anunciado o Prêmio Nobel de Economia desse ano para um economista turco-americano, né? Ele é de origem turca, mas fez a carreira dele toda nos Estados Unidos, chamado Daron Acemoglu. Ele e outros dois colegas dele, coautores, ganharam o Prêmio Nobel de Economia pela contribuição deles, mostrando como as economias, ou melhor dizendo, como a prosperidade, esse foi o termo utilizado nas manchetes, depende das instituições, isto é, das regras do jogo numa determinada sociedade. Então, não é uma questão de tecnologia, não é uma questão cultural, não é uma questão de disponibilidade de recursos naturais. A questão central que faz com que um país seja rico ou não é as regras do jogo que governam o funcionamento daquela economia. Mas isso é só a pontinha do iceberg da contribuição do Acemoglu. Quando a gente lê os livros dele, ele diz o seguinte: isso é surpreendente para um economista, né? E na Universidade Federal da ABC eu fiz o concurso na área de economia, embora seja sociólogo. Então, o Daron Acemoglu é um economista e ele diz algo surpreendente para um economista. Ele diz: as regras econômicas dependem das regras políticas. É como se ele estivesse dizendo: a economia não é algo que se impõe sobre todas as outras esferas, ao contrário, ela é condicionada pela política. Então, as instituições políticas é que determinam as instituições econômicas. E ele dá ainda mais uma voltinha no parafuso. Ele diz: as instituições políticas não caem do céu. As instituições políticas dependem da característica das coalizões de forças sociais que se combinam para exercer influência sobre o mundo da política. Pode parecer muito complicado, mas a formulinha é muito simples. O que ele diz é o seguinte: se a gente quer ter economias estáveis, essas economias estáveis precisam ser inclusivas. Porque se elas não são inclusivas, as pessoas não vão acreditar nas regras. Por que eu vou acreditar numa regra que me prejudica sistematicamente? Então, se a gente quer ter economia estável, a gente tem que ter sistemas democráticos. Se a gente quer ter sistemas democráticos, as sociedades têm que ser inclusivas, senão as pessoas não acreditam na democracia. Agora, para as sociedades serem inclusivas, só tem um jeito. Você precisa ter uma diversidade de forças sociais que pactuam um projeto de sociedade, no qual, justamente porque é diversa, essa coalizão de forças sociais faz com que o resultado da ação pública contemple uma parte maior da sociedade. Isso que o Acemoglu diz para os países em geral. Então, ele vai dizer por que os países que têm maior nível de bem-estar também são os países que têm democracias mais duradouras e que têm melhor bem-estar. Porque uma coisa se soma com a outra. Uma coisa sem a outra não funciona. Então, o que eu tenho utilizado nas minhas pesquisas é a ideia de que isso vale também quando a gente vai pensar transição ecológica e transição em sistemas alimentares. Não tem bala de prata. Não tem um setor que vai ser a salvação. Isso vai precisar ser uma construção, e uma construção que envolva uma certa diversidade de caminhos e de forças sociais. Quando eu estou falando de uma diversidade, eu não estou falando todo mundo, certo? Porque tem setores, tem tecnologias e tem práticas que não produzem conservação ambiental, que não produzem alimentação saudável, certo? Que não produzem inclusão das pessoas. Esse é o setor que tem que pagar uma maior parte da conta. Agora, para que esse setor pague uma maior parte da conta, os outros setores que têm alguma contribuição na direção dessas três agendas que precisam ser reconectadas, como eu mencionei instantes atrás, eles precisam se pôr de acordo sobre uma agenda. Eles precisam se pôr de acordo sobre uma estratégia de transição. Então, é isso que eu estou chamando de uma estratégia de transição, de um face-down dos modelos convencionais, e é isso que eu estou chamando de uma coalizão transformadora dos sistemas agroalimentares. Para concluir, que o meu tempo já acabou, eu queria apenas mencionar como que, no âmbito da Cátedra Josué de Castro, nós talvez possamos contribuir com essa discussão. Como eu disse para vocês, eu assumi essa posição há poucas semanas e o que nós combinamos é que daqui até o final do ano nós vamos definir uma agenda de pesquisa e uma programação
para a cátedra ao longo do ano que vem. Eu também disse para vocês no início que, ao contrário da maior parte de vocês, eu não conheço todos, mas eu posso supor que a maior parte aqui pesquisa temas relacionados à nutrição e afins, né? Eu venho de outra área, então, se a gente fosse fazer uma lista aqui do que ainda não se sabe sobre a transição em sistemas agroalimentares, ela certamente seria muito mais ampla do que essa que eu vou mencionar agora. Eu vou mencionar aqui apenas 6 pontos, 6 perguntas que a ciência ainda não respondeu, do ponto de vista de uma abordagem sociológica da transição em sistemas agroalimentares. Estou dizendo isso para reconhecer que é uma lista incompleta, né, falha, é uma lista que tem o viés de quem a elaborou, né? Então, o primeiro tema que eu acho que seria importante nós tentarmos produzir conhecimentos, porque para armar esse tipo de coalizão e esse tipo de acordo entre forças sociais que eu estava mencionando, uma das coisas necessárias, não é a única, é produzir melhores conhecimentos. Produzir melhores conhecimentos que ajudem os tomadores de decisão a enxergar onde estão as convergências possíveis e onde estão as mudanças necessárias. Uma primeira pergunta que nós ainda não respondemos para isso é: qual é o custo oculto do funcionamento dos sistemas agroalimentares no Brasil, tal como eles estão organizados? A indústria de alimentos, as associações representativas do agronegócio são muito hábeis em produzir números e colocar sobre a mesa, dizendo: nós produzimos isso, essa daqui é a proporção que a sociedade brasileira depende de nós, e etc. Mas nós não conseguimos ainda produzir a contraparte disso. Ok, e qual é o custo de produzir, de transformar e de consumir dessa forma? O custo monetário mesmo, porque para uma parte da sociedade brasileira é isso que importa. Então, nós temos que jogar esse jogo, nós temos que entrar no jogo duro e dizer qual é o custo monetário dessa opção. Isso não está sendo posto sobre a mesa e uma parte da sociedade brasileira muito importante tem comprado essa ideia de que o agro só produz riqueza. Essa ideia de que os sistemas agroalimentares têm entregado muito e que, portanto, eles merecem ser preservados, né, de taxação, de regulação e daí por diante. Essa é uma primeira pergunta. Segunda pergunta: como é que a gente pode classificar hoje quem, além de produzir, também contribui com metas sociais e ambientais ambiciosas? Nós não temos esse número hoje no Brasil. A gente tem uma classificação de estabelecimentos por volume de produção, no máximo, às vezes, pela quantidade de empregos gerados, mas nós não temos nenhuma taxonomia das empresas no setor agroalimentar brasileiro, sobretudo no agro. No campo da transformação, a gente tem algumas coisas importantes. Mas a gente não tem hoje uma clara classificação de quem está produzindo com que tipo de resultados sociais e ambientais nos sistemas agroalimentares como um todo. A gente tem em alguns segmentos. Essa é uma segunda pergunta importante com a qual eu acho que a gente pode contribuir. Terceira pergunta importante é a seguinte: nessa ideia de uma coalizão ampla e diversificada de forças sociais, vai ser preciso introduzir transformações entre os grandes atores. E esse é um tema tremendamente delicado. Tremendamente delicado. Isso não pode ser ignorado. Mas nós temos que entender quem, no setor empresarial, por exemplo, está introduzindo inovações que signifiquem maior uso da biodiversidade, maior conservação da biodiversidade, maior inclusão. Quais estão sendo as dificuldades para fazer isso? O que se pode fazer para que isso se torne um novo mainstream e não somente uma ação isolada do Departamento de Responsabilidade Socioambiental de uma empresa, ou greenwashing, ou não sei o quê? Ou seja, para que isso seja levado a sério, para que isso seja radicalizado no melhor sentido da palavra. Quarta pergunta, são 6, só para vocês saberem que faltam apenas 3 para acabar. Como aumentar a oferta de alimentos saudáveis? Nós não temos essa resposta. Às vezes, a gente coloca algumas respostas sobre a mesa, mas que não são totalmente verdadeiras. Vou mencionar apenas uma delas, que me é muito cara, porque eu venho desse meio. A gente diz, bom, se a gente colocar mais recursos na agricultura familiar, por exemplo, e não na grande agricultura, nós vamos aumentar a oferta de alimentos. Eu acho que a gente tem efeitos melhores quando a gente coloca mais recursos na agricultura familiar e não na grande agricultura. Mas o fato é que os recursos que a gente tem colocado na agricultura familiar não têm aumentado em escala nacional a oferta de alimentos saudáveis. Os recursos do Pronaf que têm ido para a agricultura familiar têm ido, paradoxalmente, para a produção de soja e entre os agricultores das regiões mais ricas do Brasil. Há uma dificuldade enorme para que os agricultores que produzem
em transição agroecológica ou já em condições, né, de agroecologia, ou das regiões mais vulneráveis, como o Nordeste e o Norte, acessem as políticas que são para a própria agricultura familiar. Então, nós precisamos melhorar o conhecimento disponível sobre como produzir alimentos saudáveis e sustentáveis. Quinta pergunta: como é que a gente poderia mapear e organizar, classificar o universo dos atores e das narrativas sobre o futuro do sistema agroalimentar? Alguns a gente conhece, sobretudo os mais poderosos. Ou então, no outro extremo, aqueles que representam movimentos de base, que produzem mais inovações. Mas a minha hipótese é que a gente tem aí no meio do caminho uma série de atores que não são reconhecidos como precisariam. E talvez sejam alguns desses atores que estão produzindo inovações, às vezes à margem das políticas públicas, às vezes à margem das suas organizações de representação, e que precisariam ser mobilizados na construção de uma agenda como essa. E a sexta e última pergunta é: quais são os espaços de incidência que estão abertos para a nossa influência no próximo período e como a gente pode aproveitar esses espaços ou ajudar que outros atores aproveitem esses espaços. Eu acabei de mencionar que nós estamos chegando ao fim do período da presidência brasileira do G20. A Cátedra José de Castro teve um papel importante produzindo materiais e participando de espaços de proposição sobre transformação nos sistemas agroalimentares, e nós vamos ter que fazer a mesma coisa com relação à COP30 no Brasil do ano que vem. É uma oportunidade que a gente não pode desperdiçar. Eu não tenho dúvida nenhuma de que a Faculdade de Saúde Pública, a USP como um todo, porque tem vários grupos de pesquisa que estão envolvidos com isso, vão ter uma agenda para isso, e eu espero estar em alguns desses espaços, espero encontrar vários de vocês em alguns desses espaços. A Cátedra José de Castro não vai conseguir responder esse conjunto de perguntas, né? Elas são parte daquilo que pode ser uma agenda de pesquisa e uma agenda de incidência em políticas públicas para o próximo período. Nós vamos convidar colegas nossos de outros centros para elaborar sobre isso, e um dos produtos que nós queremos entregar no ano que vem é um primeiro relatório, que a gente espera que depois tenha continuidade, sobre o estado da transição em sistemas agroalimentares no Brasil. Nós estamos ainda numa fase de planejamento, mas a ideia inicial é publicar esse relatório no início do segundo semestre do ano que vem, portanto, aí uns 3 meses antes da COP30 no Brasil, justamente para que, se tudo der certo, a gente possa ter algum grau de influência sobre esse debate. E aí, quem sabe, então, na 10ª edição do Dia Mundial da Alimentação, a gente não tenha também uma oportunidade para discutir esse relatório. Essas são as ideias que eu queria compartilhar com vocês. Então, muito obrigado pela atenção. Professor Arilson, muito obrigada pela brilhante apresentação. Nós vamos abrir agora o microfone em 15 minutinhos para perguntas, comentários, e também vamos contar com a mediação do professor Alisson Machado. Professor, por favor. O microfone está aberto, pessoal. Para quem quiser, a gente só pede ou para vir aqui ao púlpito para fazer a pergunta, ou o microfone central. Bom, primeiro, Arilson, obrigada, que fala super inspiradora, acho que para começar o nosso DMA, né, celebração do Dia Mundial da Alimentação, e dizer do privilégio que, além de te escutar, é a gente conseguir construir na Faculdade de Saúde Pública um projeto de reflexão sobre sistemas alimentares, que tem sido a Cátedra Josué de Castro, né, e aí, te ouvindo, assim, primeiro, a primeira impressão que ficou para a gente foi a oportunidade que você começa a dizer dos 2 anos, né? Do quanto é estratégico esses 2 anos. E, ao mesmo tempo, a questão da urgência, do tempo, né? Acho que a gente tem uma necessidade de respostas que são respostas mais rápidas do que tem sido a nossa capacidade política de articulação dessas respostas. E a gente tem aí esse paradoxo que você traz, que não são necessariamente os 3 paradoxos, mas eu diria que é isso, da gente ter um setor na economia que tem um grande poder de dizer que tem um impacto importante, mas que concretamente não responde a 10% do PIB brasileiro, e, por outro lado, ocupa mais do que 50% do nosso Congresso, né? Influenciando profundamente as decisões políticas, né?
Então, a minha pergunta, eu queria que você explorasse um pouquinho mais, porque você nos inspira trazendo perguntas, né, de pesquisa. Como é que a pesquisa pode mudar esse jogo, né, de forças e de compreensão da sociedade sobre a urgência das respostas? Tá, né? Tá bom. Então, essa pergunta é sempre complicada, né? Porque eu tinha um amigo amigo de muitos anos, a gente fez universidade juntos, etc., fez pós-graduação ao mesmo tempo, em áreas diferentes, e num determinado momento ele assumiu uma função, foi secretário de governo, e toda vez que ele me encontrava, ele brincava comigo, dizendo: quando que você vai parar de criticar as coisas que a gente faz e vai vir ajudar a fazer? Porque é um pouco essa cisão, né? Quer dizer, a gente que está no mundo da universidade, a gente produz conhecimentos, mas a gente não executa, né, políticas, a gente não faz gestão do fundo público e etc. Então, o que pode ser o nosso papel, eu acho? Bom, acho que, em primeiro lugar, nós temos que fazer uma distinção, que é o fato de que cada um de nós, a gente desempenha, às vezes, diferentes papéis, né? Então, cada um de nós, a gente é cientista e a gente é cidadão. Então, obviamente, existe a dimensão da nossa vida social e como cidadãos, e nós temos que, no meu modo de ver, participar, né, dos processos de debate público, influenciar processos de tomada de decisão como cidadãos, talvez alguns de nós como ativistas, e daí por diante. Mas esse é um evento científico, numa instituição científica, então tem esse lado privilegiado, que é algo que aí só nós podemos fazer, certo? O ativismo, a cidadania, etc., todo cidadão pode e deveria fazer. Agora, tem algo que só nós podemos fazer, que é produzir conhecimento científico sobre os grandes problemas da humanidade. E a transição nos sistemas agroalimentares, para mim, é um deles. Então, a primeira coisa, dizia um sociólogo de quem eu gosto muito, Pierre Bourdieu, que a sociologia não valeria um centavo se ela não servisse para restituir às pessoas, né, o conhecimento verdadeiro sobre aquilo no qual elas estão envolvidas. E um dos grandes problemas que nós temos na sociedade brasileira hoje, no que diz respeito aos sistemas agroalimentares, é que há um vasto processo de autoengano. Autoengano, não sei se é a melhor palavra, porque é um engano induzido, certo? Induzido nesse sentido, de que certos atores vendem uma imagem que é uma imagem parcial, na melhor das hipóteses, né? E um dos nossos papéis, então, como cientistas, é desvelar aquilo que está oculto. O papel do cientista é produzir um conhecimento que não está acessível aos olhos do senso comum. Por isso que eu comecei falando nos meus 6 pontos ali, do que a gente ainda não sabe. Uma das coisas que a sociedade brasileira ainda não sabe é o tamanho desse custo oculto do funcionamento dos sistemas agroalimentares no Brasil, na maneira como eles se dão. Eu acho que quando você mostra, mas aí você também tem que ser bem sucedido, não só em produzir o conhecimento, mas em usar o conhecimento. Porque muitas vezes a gente é educado, eu fui educado assim, né? O tipo de conhecimento da minha época, dizer, ó, a gente produz pesquisa, a gente produz um paper e o paper está aí, a sociedade que use, certo? Infelizmente não é assim. Então, por isso que hoje a gente fala muito em incidência. Fala, tá bom, eu tenho que produzir uma boa pesquisa científica, essa é a base. Se eu não produzo um conhecimento de qualidade, está tudo comprometido. Mas, sempre que possível, a gente tem que tentar dar um passo além, que é ajudar os atores sociais a usarem esse conhecimento. Então, tateando a resposta, né, para a sua pergunta, mas eu diria a primeira delas é ter uma agenda de pesquisa e levar adiante uma agenda de pesquisa que permita desvelar aspectos da realidade dos sistemas agroalimentares que não estão acessíveis ao senso comum. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é, na medida do possível, a gente pensar estratégias de incidência a partir desse conhecimento científico produzido. Isto é, convidar para discutir esses resultados tomadores de decisão, né? Não só os tomadores de decisão amigos nossos, com os quais a gente gosta de se relacionar, que a gente sabe que pensam igual a gente, mas talvez mais ainda aqueles que pensam diferente, mas que aceitam conversar. E tem uns que aceitam diferente, mas que só querem atacar a gente, aí não adianta, sabe? Como dizem os argentinos, precisa dois para um tango. Então, o outro tem que estar pelo menos disponível para dançar com a gente. Mas há, eu acho, né, setores que estão entendendo que nós estamos numa encruzilhada. Eu acho que tem pessoas que entenderam que o tipo de desafio que nós estamos enfrentando não é trivial. E aí nós temos que nos abrir para essa diversidade. Então, eu mencionaria de partida esses 3 desafios.
ter uma agenda estratégica de pesquisa para desvelar aspectos que não são acessíveis ao senso comum, olhar com carinho para a incidência, não é só publicar o paper, né? E terceiro lugar, na incidência, ter uma atenção, às vezes até ter um pouco de estômago, né? Para poder conversar com os diferentes e com aqueles que precisam ser convencidos a partir desse conhecimento. Não tenho nenhuma grande resposta, mas eu acho que esses três são caminhos que a gente precisa exercitar. Oi, Arilson, boa tarde, todo mundo. Muito bem-vindo oficialmente à faculdade. É muito inspiradora a sua fala. Eu fiquei, confesso que, acho que assustada com uma das perguntas que a gente não tem resposta ainda sobre aumentar a demanda para a produção de alimentos saudáveis. Como assim a gente não tem resposta para essa pergunta? Assim, né? Óbvio que acho que tem várias. Onde tenho que ir para trás? Né? Mas talvez não seja uma resposta única, né? A gente tem alguns mosaicos, mas confesso que essa me chocou. Falei, caramba, não temos uma resposta para essa pergunta. Mas queria, além de compartilhar aqui a minha surpresa, também perguntar um pouco para você, quando você traz esse desafio de construir agendas convergentes com diferentes setores que estão mais próximos de pensar uma transição dos sistemas agroalimentares, né, de fato saudáveis, sustentáveis e justos, se do que você tem visto da discussão global, né, ou da própria academia, do quanto essa grande frente aí de confluência tem desafios em relação à forma de organização de sistemas alimentares do sul versus o norte global, e o quanto a gente aqui do sul global está conseguindo propor soluções que consideram essa totalidade de olhares e de soluções mais complexas, e o quanto isso tem desafio para se tornar algo com mais peso político nessas discussões internacionais, né? Digo isso porque, até pensando um pouco na própria fala que a gente escuta muitas vezes o Lula declarar que a conta não é nossa, porque quem está prorrogando mais a mudança climática é o norte, a gente tem que culpabilizar quem está lá no norte, mas né, fica esse jogo de forças aí muito desafiador, e que caminhos a gente tem que ter, talvez, para garantir mais espaço para essas soluções complexas que estão vindo de lugares que não estão tendo o espaço e o protagonismo que deveriam, né? Não sei, queria que você comentasse um pouco sobre isso. Arilson, tem uma pergunta que, de certa forma, complementa a da Ana, eu vou fazer também. Eu tinha colocado aqui uma anotação de que a gente sabe que as mudanças do clima, elas têm afetado a produção de alimentos também, né? Então a gente tem produzido menos alimentos. Isso inclui o Brasil, porque nós estamos na linha do Equador, inclui principalmente o Norte e o Nordeste. E não é só uma questão de produção, né? Mas os alimentos, eles ficam mais pobres nutricionalmente também. E esse mesmo documento, que, se não me engano, ele é de 2022, ele coloca que essa mudança, então, por exemplo, o aumento da temperatura na linha do Equador, e querendo ou não, o aumento da temperatura também, mais ao norte ou mais ao sul do globo, favoreceria, então, a produção de alguns alimentos em outras regiões. Então, a gente poderia colocar a Europa, por exemplo, ou regiões mais ao sul, né, do Brasil ou ali da América do Sul também. Tem alguma perspectiva também, assim, em relação a isso? Alguma discussão nesse sentido? Também como que fica essa relação norte-sul? A minha complementação era essa. Vou tentar comentar, né? Não tenho exatamente respostas, mas começando pela questão da Ana Paula, é o seguinte, veja, eu fui um pouco provocativo, de fato, na fala, né? A gente não sabe como aumentar a produção de alimentos saudáveis, porque na minha cabeça eu estava pensando na escala, no nosso caso, eu estava pensando na escala nacional mesmo, né? A gente poderia ampliar isso para a escala global. Se a gente fosse pensar numa escala local, talvez a afirmação não coubesse. Então, a gente tem um conjunto de iniciativas. Por isso que eu usei também a expressão aqui, arquipélagos de inovações, né? Então, a gente tem muitas experimentações locais onde as pessoas estão fazendo transição
agroecológica, estão aumentando a produção de alimentos agroecológicos, etc, etc. Agora, o dado dramático é o seguinte, se a gente pega, por exemplo, o período em que a gente teve mais recursos para agricultura familiar, a gente teve um monte de programas inovadores de agroecologia, programa de aquisição de alimentos, etc, etc, etc. Quando você olha nesse mesmo período, então no período em que muito foi feito, não estou falando do período tenebroso, em que você acabou com o Ministério do Desenvolvimento Agrário, etc, etc. Estou falando do período um pouco mais para trás, em que você tinha toda essa experimentação, que você teve uma redução da fome e daí por diante. As culturas alimentares perderam espaço. Elas não aumentaram. Por quê? Porque esses recursos todos, uma parte desses recursos, Pronaf, por exemplo, ia para a produção de soja, não ia para a produção de feijão, mandioca, não ia para as culturas alimentares e nem para as culturas alimentares produzidas de maneira saudável. E a grande questão é a soma. A gente tem que olhar para o conjunto. Eu participo muito de atividades com movimentos sociais, porque logo que eu saí da faculdade, antes de ser professor universitário, durante um tempo fui assessor de movimentos sociais rurais. E ainda hoje tenho uma relação ótima, vou sempre em atividades. A última foi 2 semanas atrás. E eu, nessa minha má educação de fazer coisas provocativas, eu disse para eles, falei, olha, tem um grande risco nessa estratégia, eu brinquei com eles, meu programa Minha Vida, certo? Que é de, para qualquer demanda, você vai lá, não, eu tenho um programa para isso, eu tenho um programa para aquilo. Quando você olha a agenda do governo federal, são lançados planos e programas quase toda semana. Agora, a junção de vários planos e programas não é uma estratégia. Por quê? Porque você tem uma coisa dual. Qual é a coisa dual? É isso, certo? Eu tenho demandas, eu crio um plano, eu crio um programa e eu estou fazendo coisas aqui, eu estou atendendo demandas. Ao mesmo tempo, você tem todo um sistema de incentivos, de regulação e de investimento que fortalece o convencional. A soma das duas coisas tem dado um resultado negativo. Então, o que eu quis dizer com a história de a gente não sabe como aumentar a produção é nesse sentido. Não é no âmbito local, que aí a gente tem muita coisa interessante. E isso precisa ser reconhecido, precisa ser valorizado. Então, eu não queria também que ficasse como saldo da minha apresentação que eu menosprezo isso. Muito pelo contrário. Isso é uma base muito importante, em primeiro lugar, para quem está vivendo ali, para quem está consumindo aquilo, para quem está tendo renda com aquilo, e isso tem um valor em si. Ponto. Se for para fazer só isso, já está justificado. Mas a gente precisa fazer mais do que isso. E aí, na soma, é que a gente está perdendo o jogo. Esse era o sentido da minha fala. No com quem conversar, que foi um tema que você mencionou também na sua fala, aí eu acho que a minha questão é essa. Quer dizer, é como é que, sem abrir mão de certos pudores, certo? De dizer, também não vamos sair dançando com todo mundo, né? Na minha imagem do tango, certo? Mas a gente tem que conversar com os diferentes, a partir de certos critérios, a partir de certo, enfim, de uma certa agenda. E conversar com os diferentes significa dizer em todos os campos, no mundo acadêmico, no mundo empresarial e no mundo dos movimentos sociais. Porque mesmo no campo dos movimentos sociais, que eu repito, eu tenho muita proximidade, eu acho que tem algo que precisa ser revisto na estratégia. Porque quando você vai falar de plano safra, por exemplo, eu já ouvi isso de muitas lideranças dizendo, não, eu discuto o plano safra da agricultura familiar, o plano safra da agricultura convencional é eles que discutam. Sim, mas a coisa não funciona assim, porque você não tem 2 mundos, você tem um mundo só. Então, o que se faz nesse campo afeta o campo de cá. E os atores convencionais da grande indústria e da grande agricultura, eles não discutem só a agenda deles, eles discutem a do país. Então, os setores desafiantes ao modelo convencional têm que usar na mesma proporção. E aí vem a questão de sul e norte global. Como é que eu me explico para não ficar mal na foto? Veja, existe uma clivagem sul e norte global que é fato. E é importante que essa terminologia hoje seja tão presente no debate público. Porque ela chama a atenção para o fato de que existem assimetrias na escala global e chama a atenção para o fato de que existem responsabilidades históricas que não são iguais. Então, é isso que está por trás quando o presidente Lula, por exemplo, diz, olha, essa conta não pode ser dividida igual. Ele tem toda a razão. Agora,
nessa linha, né, de desvelar o que está oculto, e a gente tem que fazer isso também com o nosso discurso. E aí, o sul global também não é um mar de rosas, certo? Porque às vezes a gente fala do norte e do sul global, o norte global fez as besteiras todas, etc. Nós, do sul global, nós... Não é assim, a gente também faz muita besteira, né? E quando você pensa, por exemplo, na cooperação sul-sul, no caso da agricultura, às vezes falar em cooperação sul-sul significava exportar o nosso modelo convencional para a África. Aí também não é legal, certo? Relações sul-sul assim também não vai levar a gente num bom lugar. Tem alguns temas da transição ecológica no qual você tem países do sul global que emperram o avanço da agenda, porque eles têm dependência de trajetória, de certas tecnologias, certos materiais e daí por diante. Então, o inferno da coisa é como é que a gente reconhece que tem que ter uma clivagem sul e norte global, mas sem também ocultar o fato de que, em muitas coisas, a agenda não anda também por causa de atores do sul global. Então, tem algo que a gente precisa rever na própria agenda dos países do sul global também. Senão, a gente, de novo, fica numa simplificação grande do problema. E para chegar na última questão, hoje é reconhecido que as mudanças climáticas estão mudando a geografia da produção de alimentos, mas a gente não tem ainda totalmente claro, né? Mesmo os relatórios do IPCC, outros materiais da FAO, por exemplo, têm feito alguma projeção de quais são as regiões que vão ser mais afetadas e como. E, portanto, tem regiões que hoje são altamente produtivas e vão deixar de ser. No Brasil, isso vai acontecer muito, né? Só para dar um exemplo, nessa região central do Brasil, numa parte do Cerrado, onde a gente produz soja, você já produz soja no limite da disponibilidade hídrica. Se mudar o regime de chuvas, como vem mudando nessas regiões, só vai ser possível continuar produzindo, ainda vai dar para produzir, não é que vai virar um deserto tão rápido, mas só com irrigação. Irrigação custa dinheiro. Quando custa dinheiro, aumenta seu custo de produção. Como é commodity internacional, se o seu custo ficar muito alto, você não consegue competir com a soja da Argentina, do Paraguai, do não sei onde, etc. Então, tem áreas enormes do Brasil que podem se tornar inviáveis. Ainda falando de Brasil, nós estamos tendo um impacto já, vocês viram o que está acontecendo no Rio Grande do Sul, mas não é só lá, você tem um impacto enorme dos eventos extremos sobre a produção agrícola e agropecuária. De novo, custos ocultos. Como é que esses agricultores estão fazendo? Pedindo seguro para o Estado brasileiro. O que a bancada ruralista faz? Diz, olha, você tem que aumentar os limites do seguro, porque está tendo mais evento extremo. Não, não é só uma questão de aumentar os limites, você tem que fazer uma espécie de novo zoneamento do que você pode produzir, onde e em que condições. Então, nós estamos numa espécie de transição entre... O ponto que nós estamos é as pessoas mais inteligentes e menos negacionistas estão dizendo o seguinte, o mapa está mudando. Onde se produz, tem lugares que não vai dar para produzir mais, em outros vai dar para produzir, mas de outro jeito, e em outros lugares que se não produzia, vai ser possível produzir por conta disso. Tem áreas muito frias que estão aquecendo e etc. Agora, nós vamos ter que, nas próximas décadas, passar disso para um novo planejamento. Então, você tem que dizer, bom, reconhecido isso, nós temos que planejar de novo o que você pode produzir, onde e como. E aí ajustar todos os instrumentos de política pública para isso. O crédito, o zoneamento, o seguro e daí por diante. Então, nós estamos literalmente num momento de transição. O que acontece é que, e aqui eu vou terminar, essa transição ela não está sendo conduzida. Nós estamos tendo uma transição que está sendo feita na base do salve-se quem puder. Cada ator está, desde os seus interesses, do seu ponto de vista, mudando práticas. Está todo mundo mudando práticas, numa velocidade mais lenta do que devia e numa direção que muitas vezes não é a melhor. Então, o desafio que nós precisamos fazer é redirecionar essa energia de mudança que a realidade está impondo para todo mundo, governos, empresas e consumidores, na direção de uma transição que seja coordenada. E aí eu volto à primeira pergunta da Patrícia, que é: nós, do mundo científico, temos um papel importante a desempenhar nisso. É isso. Perfeito, Arilson. Acho que a gente tem tempo para mais uma pergunta. Não tem.
Apesar da riqueza das discussões, professor, infelizmente o nosso tempo se esgotou, então eu gostaria mais uma vez de parabenizá-lo pela apresentação, agradecer imensamente por todas as contribuições, reflexões e discussões aqui realizadas, agradeço a todos, todas, todos que nos acompanharam pelo canal do YouTube presencialmente, e nós aguardamos todos vocês amanhã também para o Dia Mundial da Alimentação. Muito obrigada.